A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre o comportamento do servo de Deus dentro da igreja, no tocante ao respeito e à malícia, né? Devemos tratar as pessoas sem malícia, com respeito, principalmente os idosos, os jovens, as mães e as moças da congregação onde você congrega. Não pode haver malícia, amém? Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 5, ou melhor, 2 Timóteo não, 1 Timóteo, capítulo de número 5. Pois bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu abraço a você que é participante do meu canal, a você que ouve meus vídeos, a você que assiste aos meus vídeos, a você que é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. 1 Timóteo capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: não repreenda asperamente aos homens idosos, mas exorte-o como se fosse seu pai, e trate os jovens como a irmãos. Amém? Então, ou seja, não repreenda os homens idosos. Amém? Os homens idosos asperamente, ou seja, rudemente, né? Grosseiramente, com grosseria. Não, trate como se eles fossem o seu pai, com todo respeito. Isso vale para o corpo de Cristo, isso vale para as pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, que aceitaram a Jesus, que fizeram um pacto com Cristo, que agora tem o Espírito Santo em si. É necessário que trate os homens idosos, né? Exortando como se fosse o seu pai, com amor, né? E aos jovens como se fossem os seus irmãos. Amém? Isso é um respeito que nós devemos ter e consideração pelos idosos e pelos jovens. As mulheres idosas, no capítulo, versículo 2, as mulheres idosas como as suas mães, e as moças como as irmãs, com toda pureza, ou seja, sem nenhuma malícia. Ela pode ser linda, maravilhosa, bonita, pode ser o que for, mas ela é uma serva do Senhor, faz parte do corpo de Cristo e merece todo o nosso respeito. E nós devemos tratar como se fosse nossa irmã, com toda pureza, porque quando o homem olha para uma mulher com malícia no coração, então falta algo na vida dele. Pode até ser que ele tenha o Espírito Santo, mas está faltando completar alguma coisa em sua vida, mas é de se duvidar que tenha, porque se você não tem respeito dentro da sua própria igreja onde você congrega, na denominação que você congrega, imagine na rua, quando você estiver só, né? Qual o respeito que você terá, né? Respeito, a pureza em relação às mulheres, ela vem de dentro para fora, amém? Através do sentimento. Aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Aquilo que os olhos vê com malícia, o coração está cheio. Você entendeu? E muitas vezes, quando olha e deseja, com ela já prostituiu em seu coração, ou seja, já pecou. Já pecou. Então, tome cuidado com isso. 3. Versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas.
é aquela viúva que não é a viúva alegre. Existe a viúva alegre, né? Que é aquela que o marido está no caixão, morto, e ela já está de olho em outra pessoa, em outro homem. Essa é a viúva alegre, você entendeu? É aquela que vai para as baladas, é aquela que não teve sentimento, que não teve luto, que não teve respeito pela morte do seu esposo. O esposo morreu mal, o corpo não foi nem enterrado direito, ela já estava com outra pessoa. Então, essa é uma viúva que não merece respeito, amém? Todo mundo merece respeito, mas ela não merece o respeito como convém, adequadamente, amém? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, você entendeu? E que faz o verdadeiro papel de uma viúva. Mas se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, ou seja, ela ficou viúva, mas ela tem netos, ela tem filhos, então eles devem ir à igreja, eles devem participarem dos cultos, eles devem participar dos trabalhos da igreja, para que seja lícito e para que seja correto e justo a prática de ajudar aquela viúva, amém? Ou seja, a viúva deve orientar os seus netos e filhos a ir à casa do Senhor, a glorificar a Deus, a ir aos cultos, aos trabalhos do Senhor, a seguir o nosso Deus, a adorar o nosso Deus, a respeitar o nosso Deus, a amar o nosso Deus e a reconhecer Ele como Senhor de nossas vidas, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, qual é a forma de agradar a Deus para os netos e filhos? Primeiro, seguir o Evangelho de Cristo, né? Se entregar totalmente ao Senhor, coisa que hoje em dia está muito difícil, né? Não são todos os jovens, toda regra tem exceção, mas não são todos que querem saber de igreja, não. A maioria não estão querendo saber, não. De igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Não quer saber de ler a Bíblia, certo? Está mais preocupado com as coisas que o mundo oferece, né? Estão mais atentos às coisas que o mundo oferece. Estão praticando as coisas do mal e estão esquecendo do soberano, do Rei dos Reis, que é o nosso Deus. Amém? Mas o que vive para os prazeres, mas a que vive, a viúva que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta, né? Porque está morta, está viva para o mundo, mas está morta para Deus, né? Está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Por quê? Porque vive na prática da lascívia e de muitas outras coisas mais, né? Entendeu? Então, veja aí, né? Hoje em dia nós vemos alguns crentes que ainda não pode ver uma mulher passar aqui comendo a mulher com os olhos, né? Desculpa a expressão, né, da palavra, mas essa é a realidade. E isso precisa ser amortizado na nossa carne, né? Amortizar os efeitos da carne e certamente vivereis, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque tudo isso são setas, né? O inimigo, ele lança setas, entendeu? Para que você se envolva com pessoas proibidas, para que o quê? Aquilo ali é chamado de laço, o laço do inimigo, o laço do diabo, né? Eu até trazer um estudo sobre isso, né? São as armadilhas, né, do diabo. O diabo, ele arma, ele lança a sua seta, colocando em prática as suas armadilhas, as suas facções, para destruir o homem. Ele começa logo destruindo. Se ele conseguir destruir a família, então o resto fica mais fácil para ele destruir, porque ele desestrutura tudo. Desestruturou a família, desestruturou tudo. Amém? Porque Deus começa a abençoar o homem e a mulher através da família, porque a família é bênção de Deus. Amém? Ordene estas coisas para que sejam
irrepreensível. Ou seja, para que não tenha nada, que ninguém o reclame em relação a essas coisas que nós lemos anteriormente e trouxemos a exegese. No caso do olhar desejoso, no caso do olhar para a irmã na igreja com desejo, você está entendendo? Com desejo carnal, ou seja, não está totalmente convertido, não está. Tem que haver ainda um trabalhar de Deus na vida dessa pessoa, amém? Porque a malícia, a lascívia, a prostituição, mesmo que seja com os olhos, ou com o falar, ou com uma piadinha aqui, outra piadinha ali, entendeu? Experimentando a pessoa, isso desagrada ao Espírito Santo. E ele mora em nós, portanto, o Espírito Santo é santo. Então, se ele mora em nós, nós temos que nos santificar a cada dia. Não ser santarrões, que ninguém consegue ser Jesus Cristo, ninguém consegue. Só ele que nunca peca. Mas procurar tirar essas coisas das nossas vidas. Imagine você ouvindo uma pregação na igreja e de olho na irmã que está do seu lado, que é a sua irmã na fé. Aí fica complicado. Será que o Espírito Santo está em você? Claro que não. Amém? Então o apóstolo diz, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis, para que não pendam para este lado, para o pendor do desejo carnal. 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Amém? Ou seja, eu sou cristão, então qual a minha obrigação? Pregar para a minha mulher se ela não for cristã, pregar para a minha sogra se ela não for cristã, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus cunhados, concunhados, primos, sobrinhos, tios, todos os meus parentes, que faz parte da minha descendência. A minha primeira obrigação é fazer isso. Eu já fiz isso, eu particularmente já fiz, com toda a minha família já fiz, toda, e continuo fazendo ainda através da pregação, que eu creio que eles ouvem, claro, mas ninguém é obrigado a aceitar, a pregação da palavra de Deus. Ninguém é obrigado a aceitar, porque existe o livre-arbítrio que Deus deu. Cada um segue o seu caminho, amém? Mas o Senhor Jesus Cristo foi bem claro: escolha a estrada estreita, que é apertada, tem espinho, tem provas, tem tribulações, mas você chega a Cristo, que é o alvo. A estrada larga oferece pratos que aparentemente parecem deliciosos, mas na realidade leva à morte. Então, primeiro nós temos que pregar os nossos parentes, especialmente os da nossa própria família, porque se a gente não fez isso, nós negamos a fé, e é pior do que o descrente. Amém? É melhor você ser uma pessoa normal, sem ir à igreja, sem acreditar em nada, descrente, do que não pregar aos nossos parentes, não cuidar dos nossos familiares, não repreender, não exortar, certo? Porque cuidar é isso, Cuidar significa cuidar na parte material e na parte espiritual, Se sua mulher está doente, você vai levar ela para o hospital para ser cuidada, para que ela fique boa. Não é verdade? Agora, se faltou as coisas em casa, você tem o dinheiro, então você vai ao supermercado e compra, Porque você tem que cuidar tanto do material como do espiritual, porque ninguém fica em pé sem comer. Saco vazio não fica de pé, como diz o ditado popular. Mas o espiritual é importantíssimo, muito mais importante. Primeiro, buscar o reino do céu, que é o espiritual, e as demais coisas não serão acrescentadas, amém? Então, cuide dos seus parentes, porque senão você está negando a fé. Se você não cuidar de sua família, você negou a fé, e é pior do que o descrente. E seja bem conhecida por suas obras, tais
como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. O primeiro é o quê? E seja bem conhecidas suas obras. Que obras são essas? A primeira, criar seus filhos. Então você tem que criar os seus filhos na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Levar para a igreja ainda pequeno, para quando ele cresça, ele não venha se desviar. Você entendeu? Não dá brecha a ele, para que ele saia da presença de Deus. Se ele sair por livre espontânea vontade, você não pode salvar depois já de grande. Mas enquanto ele for de menor, ele está sob sua tutela e você tem o direito de exigir que ele vá à igreja. Você entendeu? Agora, depois de crescido, ele tem um livre-arbítrio para escolher, ele escolhe. Bom, se ele não quiser continuar, você já não tem mais culpa, você fez a sua parte. Em segundo lugar, você deve ser hospitaleira ou hospitaleiro. É quando chega alguém na sua casa, você recebe aquela pessoa bem. Você cuida de arrumar todo o necessário para receber aquela pessoa com amor, com carinho, com dedicação. Isso está dentro de nós. Se você não for uma pessoa hospitaleira, não adianta. Você não vai ser nunca, a não ser que você deixe o Espírito Santo trabalhar nessa área em você. Amém? A pessoa hospitaleira, quando chega alguém na sua casa, você recebe bem. Você entendeu? Você recebe bem. Principalmente quando se trata de uso da sua família na fé, que são os da igreja, né, irmãos? Nós sempre estamos recebendo, devemos tratar todo mundo bem. Mas da nossa igreja ainda mais, né? Ainda mais, porque são os nossos irmãos da fé, que nós compartilhamos dia a dia com eles em oração. Lavar os pés dos santos, o que é isso? Isso é um sinal de humildade. Jesus não lavou os pés dos apóstolos. Ele não está mandando a gente chegar, chamar os irmãos, botar dentro de casa, botar dentro de uma bacia e lavar os pés. Não é isso. Ele está mandando que nós sejamos humildes uns para com os outros. Amém? Nós sejamos humildes uns para com os outros. Ou seja, que nós diminuamos e que eles cresçam. Nós devemos nos considerar menor do que o nosso próximo. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. Amém? Socorrer os atribulados. As pessoas estão com uma tribulação, com um problema, né, com a prova. Então você vai socorrer ele. Você vai lá na casa dele, ora por ele, entendeu? E depois olha para ele e diga assim: agora vai, irmão, que Deus vai lhe abençoar. Não, claro que não. Você ora por ele e diz: o irmão já almoçou? Não, então sente aqui na mesa, coloca almoço para ele, suco de laranja, Coca-Cola, ou água, o que gostar. Ele comeu, você pergunta se na casa dele tem o que ele comer. Se não tiver, faça a provisão para alguns dias, para aquele irmão, se você tiver condição. Se você não tiver, entre em contato com outro irmão e solicite de outro irmão uma ajuda. Também, se for possível, junta toda a igreja e solicite uma ajuda para que aquele irmão tenha o que comer, até ele conseguir um emprego, um trabalho, alguma coisa. Amém? Então isso aí é socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Amém? As obras ruins a gente lança fora, mas as boas obras nós devemos nos dedicar a elas. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar, entendeu? Então, as viúvas mais jovens, né, se superarem o seu desejo, elas vão acabar se casando, e aí ela vai ter um marido. Aí o seu marido, o seu segundo marido, irá cuidar delas. Amém? Assim elas trazem condenação sobre si por haver rompido seu primeiro compromisso. Então, aí no caso, se ela for mais jovem, for viúva, ela pode casar de novo. A Bíblia dá vazão para ela casar, dá motivos para ela casar. A Bíblia, ela
nesse ponto aí, ela defende. O viúvo ou a viúva pode se casar, mas continue em Cristo, não abandone a Cristo. Case com uma pessoa de preferência também cristã, para que tudo vá bem no seu segundo casamento. Amém? Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Entendeu? Então, se ela ficou viúva, mas ela continua em Cristo e casou, amém. Agora, se ela rompeu o compromisso com Cristo, casou com uma pessoa lá do mundo, você entendeu? E deu vazão à carne, aí ela está errada, você entendeu? Tem que continuar na presença de Deus e esperar que Deus provê alguém, né, que seja também cristão para ela. Assim elas, além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se torna apenas ociosa, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Então, uma viúva, ou uma mulher, ou um homem, não importa quem seja, quando você abandona a Cristo, o que vem? Você fica ociosa, né? Fica ociosa. Você aquele ditado que diz, né? Que mente vazia é oficina de Satanás, né? Entendeu? Então você não tem Cristo, você não lê a Bíblia, você não vai no culto, você não ora, você não suplica, você não medita em Deus, você não ouve uma pregação, você não faz nada. Então o que vai acontecer? Vai sentar na porta de casa e vai falar da vida dos outros. É isso que vai acontecer, tá aí. Isso não vale só para as viúvas, isso vale para todo mundo. Aqui ele está falando para as viúvas, mas isso vale para todo mundo. 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas, não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Entendeu? Motivo para a maledicência. Amém? Então, se você der motivo para a maledicência, o que vai acontecer? Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Entendeu? Por quê? Porque saiu da presença de Deus, foi ficar de casa em casa fofocando, arranjou amizades que não devia, né? E conseguiu acumular para si pecados. Foi isso que aconteceu. E aí o Senhor não se agradou. Amém? Nós vamos parar aqui no versículo número 15 e o nosso próximo estudo continuará aí. Amém? Continuará aí no 15. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Amém? Então nós vamos falar, nosso próximo estudo será as viúvas desviadas, que abandonaram o Evangelho, que perdeu a comunhão com Deus. Amém? O nosso primeiro estudo é: a repreensão não deve ser áspera. Não deve ser áspera. Amém? A repreensão deve ser para os idosos como pai, para as idosas como mãe, para as moças como irmãs, com toda a pureza, e para os jovens como irmãos. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal para estarmos enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe.